Graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre guardando o coração em meio às mudanças circunstanciais, guardando a fé. E no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é que tem no íntimo de nosso coração? Nossos atos, elas vêm sempre do coração. É o que determina as atitudes e o nosso comportamento. O nosso coração, e é do nosso coração que procedem as fontes do bem e do mal. No versículo 45 de Lucas, capítulo 6, diz o seguinte: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração humano é um órgão que necessita de cuidado, bastante cuidado, cuidados especiais, porque é a fonte que produz a vida. Ele é o responsável pelo percurso do sangue em todo o nosso organismo, através do bombeamento. Então o coração está ligado à alma, está associado à alma do homem. Então eu gostaria de dizer algumas coisas importantes para você. Quando você vive de muitas informações, e essas informações elas vão de encontro ao seu coração, trazendo temor, trazendo medo, trazendo transtornos, dúvida, ansiedade. Alguns, dependendo daquilo que ele ouve, ele cai no estado depressivo, depressão, medo, e aí começam a surgir os bloqueios. Então eu preciso saber que o meu coração, ele está aqui, assim como a minha mente está aqui. Aquilo que eu ouço, antes que você permita que aquilo que você ouviu alcance o seu coração, trabalha ele na sua mente, no seu raciocínio, e vê se aquilo que você está ouvindo vai lhe fazer bem ou vai lhe trazer qualquer tipo de resultado positivo. Se você vai ficar bem informado ou você vai ficar assustado pela informação. É interessante a gente entender isso. Eu preciso avaliar, a Bíblia fala sobre discernimento. Discernimento é aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, precisa entrar na minha mente, eu preciso fazer uma análise, uma avaliação daquilo que eu estou ouvindo, ou estou vendo, ou estou lendo, para que eu possa permitir que se achegue ao coração. Por exemplo, existem pessoas que elas são muito ofensivas na forma de falarem, na forma de reagir. E as pessoas, às vezes, por causa da proximidade, da intimidade, elas deixam o coração aberto e deixam a mente desligada. Então ela está conversando e de repente ela recebe uma palavra ofensiva e isso vai direto ao coração. Isso machuca, fere. Quando esse coração está ferido, aí ele vai acionar a mente. E aí a mente começa a ficar confusa, trabalhando, porque aquilo veio já trazendo a dor,
a angústia, o medo, o pavor. E aí a mente ela vai trabalhar por aquilo que recebe, né? Se a mente recebe a informação direta da fonte, então ela trabalha, e aí você vai ter a capacidade e o entendimento de permitir que ela chegue ao seu coração ou não. Você que vai abrir a porta do seu coração para entrar ou não. A porta do coração, você e eu somos responsáveis. Eu permito entrar ou não. Eu coloco para fora ou não. Então o coração, por isso que a Bíblia fala de tudo que você deve guardar, tudo que você deve guardar, o coração é o principal. Sabe por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Se procedem as saídas, aquilo que entra pode prejudicar a saída. Pode trazer bloqueios para aquilo que você está disposto a sair, a fazer, a reagir. E aí você vai trazer e vai encontrar muitos bloqueios, muitos transtornos, e você vai ficar confuso, e aí o medo toma conta, a insegurança toma conta, as dúvidas começam a enriquecer de uma forma contrária a sua mente, e você vai começar a ficar confuso, e você vai perder o foco, vai perder a direção. Eu não, sempre me lembro da passagem de Pedro e os discípulos no barco, que Jesus mandou que eles atravessassem, que ele depois iria ao encontro deles, e na quarta vigília da noite, se eu não me engano, não estou lembrado se é a primeira, se é a terceira, se é a quarta vigília, não importa. Jesus foi ao encontro deles, explodiu a multidão, já era muito tarde, e ele veio por cima das águas, e aí os discípulos estavam preocupados porque se levantou uma tempestade, o barco estava vira, não vira, naufraga, e aí quando perceberam aquele homem com as vestes, com aquelas vestes por cima das águas, eles apavoraram e gritaram: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E aí o Senhor Jesus disse de onde ele estava: não temais, sou eu. E aí Pedro se adiantou e disse: se é tu mesmo, mestre, me ordena que eu vá a teu encontro por cima das águas. E aí Pedro ouviu uma palavra, e essa palavra que disse assim: vem. Essa palavra entrou no seu coração, e ele foi motivado, lançado para a razão, e disse: então vamos. E a Bíblia Sagrada fala que ele começou a caminhar por cima das águas, mas as águas elas não estavam serenas, não havia mansidão, havia tempestade, havia vento forte. E Pedro caminhando sobre as águas, mas num certo momento ele perdeu o foco da palavra que foi revelada pelo Senhor quando ele disse: vem. E ele passou a focar, a informar as informações que ele estava recebendo, que era o vento, que eram as ondas, o barulho das ondas, o barulho da tempestade. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando ele começou a se dar conta de onde ele estava, daquilo que ele estava ouvindo e vendo, ele começou a afundar. E ele não percebeu que ele estava próximo ao mestre. O mestre se aproximou dele, segurou a mão dele e disse: por que enfraqueceste? Por que duvidaste? Por que a sua fé hesitou? E é isso que a gente precisa entender. Quando você tem a verdade dentro de você, guarda, porque existem informações que não vão deixar de ser verdade, mas ela não pode suplantar a verdade recebida. Ela não pode suplantar aquilo que você tem como garantia, porque se Deus lhe garantiu, se a palavra lhe garante, as outras informações que são verdades da realidade que se enfrenta, ela não pode ser maior que a verdade daquilo que eu recebi revelada pelo Senhor através da sua palavra. Então eu preciso acreditar. E nós estamos vivendo uma realidade e estamos presos
a uma revelação. Qual é a realidade? Pandemia, coronavírus, que é um vírus letal. É um vírus que, se você não tiver cuidado, ele vai te consumir, te destruir, te matar. Mas você tem também, por outro lado, a verdade da palavra de Deus, que ela é revelada e ela está no coração. A informação da realidade que estamos vivendo, ela é nova, mas aquilo que está guardada, ele está guardada já antes que acontecesse essa situação que estamos vivendo. Então, quando eu recebo estas informações, elas não podem ocupar o lugar daquilo que eu acredito, daquilo que Deus disse que nunca me deixaria e nem me desampararia. Eu tenho que estar no cuidado, na precaução, eu preciso cumprir com aquilo, com as orientações, eu preciso, não posso ficar me expondo, mas eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito. Então é importante isso. Existem pessoas, eu volto a dizer, que estão relacionadas no grupo de risco, hipertenso, pessoas diabéticas, as pessoas que estão com doenças continuadas, doenças crônicas, elas são grupo de risco. Mas por que são grupos de risco? Eu repito, é porque a imunidade delas, o sistema imunológico, ele é acionado para que a pessoa que sente a dor, o estresse, a inquietação que traz a hipertensão, o nervosismo, e também que traz também a diabetes. Então isso tudo mexe com o sistema imunológico, também as doenças continuadas, né, a fibromialgia, a endometriose, essas doenças continuadas, crônicas, elas também mexem com a imunidade, ela atinge o sistema imunológico. Então a pessoa se expõe, fica com o corpo fragilizado, exposto a qualquer tipo de vírus. Não é esse vírus, qualquer tipo de vírus. O corpo fica fragilizado. Mas se uma pessoa vive de uma forma muito ansiosa, com medo, com pavor, depressivo, angustiado, estressado, ele passa também para o grupo de risco. Por quê? Porque ele está atingindo o seu sistema imunológico. A sua imunidade está baixa. Eu tive uma paciente que a imunidade dela não estava baixa, ela estava no chão. Mágoa, ressentimento, uma série de tristeza, decepção, angústia, dor, por tudo que ela havia enfrentado. Só que o ano passado ela enfrentou, foi picada por esse mosquito, que era primeiro a dengue, depois veio a zika e depois veio a chikungunya, e ela contraiu a chikungunya. Ela quase morreu, ela estava totalmente debilitada e ela ainda sofre até os dias de hoje, mais de um ano depois. Ela foi ao médico, a um clínico, e o clínico disse para ela: senhora, a senhora quase morreu da chikungunya porque a sua imunidade está muito baixa. Então eu gostaria que você entendesse: não viva assustado, apavorado, não viva estressado, com medo. Acredite, não atinja, não use o seu sistema imunológico para manter você de pé, porque vai fazer falta para você combater qualquer tipo de vírus. Você sabe que as estatísticas estão aí de pessoas que morrem de gripe comum, que HN1, uma gripe simples pode matar uma pessoa, mas por causa do sistema imunológico. Quando a pessoa está com o sistema imunológico baixo, ele fica gripado, uma gripe dele leva 15 dias para ficar bom. Por quê? Porque ele vai ficar na dependência só da medicação. A medicação ela é um agente que vai cooperar para diminuir os efeitos, mas a cura está pela imunidade, que é o agente ativo. Quando a pessoa está bem, emocionalmente equilibrado, uma gripe que ele tem, 2 dias ele fica bom. Por quê? Porque a imunidade ela combateu, ela botou para fora. Então eu gostaria que você guardasse o seu coração,
porque a Bíblia fala que daí procedem as saídas da vida. Se o seu coração ficar angustiado, se o seu coração ficar atribulado, se o seu coração ficar temeroso, se você viver pautado pela depressão, pela angústia, pelo estresse, pela mágoa, você está correndo risco. Não é hoje que você está correndo risco, você está correndo um risco já há um bom tempo. Então, procure uma ajuda, procure um tratamento terapêutico, para que você possa, porque sozinha a pessoa não consegue se levantar. Procure uma ajuda. Deus colocou pessoas profissionais específicas para isso. E isso é uma base bíblica. Nós temos na Bíblia homens que passaram, que deprimiram-se. Davi ficou deprimido, Elias ficou deprimido, Jeremias ficou deprimido, Moisés ficou deprimido, Josué ficou deprimido. Muitas pessoas, eles passaram pelo processo depressivo, mas eles foram restaurados porque eles foram orientados por Deus. Deus hoje tem separado profissionais para trabalhar nessa área, para ajudar você também a ficar em pé, a equilibrar a sua imunidade, tá? Que Deus possa te abençoar. Guarda o seu coração. Não permita que nada, que qualquer coisa entre para o seu coração. Pensa, analisa. Se tiver dúvida, pergunte. Pergunte a alguém madura, alguém capacitado para te dar orientação, tá? Eu gostaria de orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, a tua graça sobre a vida desse teu filho, da tua filha que está aqui, e a tua bênção esteja sobre ele, sobre ela, sobre a família dele, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu sou o pastor João Marcos, eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, sou psicanalista clínico, e se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou terapeuta e é importante que você procure ajuda, tá? Que Deus te abençoe, rico, poderoso, abundantemente. E não se esqueça, eu volto. Assim que tiver a oportunidade, eu estou de volta para falar mais alguma coisa para você. Que Deus te abençoe rico, poderoso e abundantemente. Até lá.